Após terminar o meu vídeo refutando Madara vs Almirantes do Nerd, eu recebi comentários pedindo para comentar sobre o outro vídeo dele onde ele responde comentários a respeito disso. Na verdade, a minha intenção inicialmente era responder esse vídeo junto do outro vídeo passado, mas eu acabei fazendo mais de 25 minutos de gravação e não tinha como deixar o vídeo tão grande assim. Então, eu vou tentar responder pontos que eu não mencionei no vídeo passado e também responder alguns argumentos dos comentários. Antes de tudo, em relação à velocidade dos personagens de Naruto. Algumas pessoas cometem um engano pensando que após a luta contra o Haku, o Naruto já teria a velocidade da luz, mas não é assim que funciona. De fato, o Haku se move na velocidade da luz com sua técnica, mas a técnica é o transporte entre os espelhos, e não a velocidade da luz na base. Quando o Haku ataca, ele não está sendo refletido de um espelho ao outro, e sim usando a sua própria velocidade. Ou seja, quando o Haku é refletido de um espelho ao outro, ele tem a velocidade da luz, porém, quando ele sai para atacar, ele não tem. Além disso, quando o Sasuke desperta o Sharingan, o Haku já não era mais FTL, e alguns tentam fazer uma ginástica mental aqui, mas vamos interpretar direito. O Haku afirma: eu não posso lutar por muito tempo, meu jutsu usa uma grande quantidade de chakra e há um limite para eu continuar usando essa habilidade. Por conta dessa frase, tentam fazer um malabarismo para dizer que ele não está falando sobre ficar mais lento e sim que ele tem um tempo limite para o uso da habilidade, mas durante esse tempo ele continuaria tendo a velocidade da luz. O problema é que isso é refutado pelo Haku logo em seguida. O Haku afirma que quanto mais a luta durar, mais o Sasuke verá seus movimentos, o que significa que ele está ficando mais lento com o decorrer da luta, e dizer qualquer coisa além disso é puro malabarismo mental. Isso significa que quando o Sasuke conseguiu acompanhar com o Sharingan ou o Naruto conseguiu atingir o Haku, simplesmente ele não estava mais na velocidade da luz por dois motivos. O primeiro é que quando ele sai do espelho, ele não tem mais essa velocidade. E o segundo é que ele já estava lento com o decorrer da luta, então nem o Sharingan se escalaria a velocidade de reflexão entre os espelhos. Para reforçar isso, o Sasuke tomou Blitz do Rock Lee, que afirmou que mesmo ele sendo capaz de prever, ele não tinha velocidade para esquivar e reagir aos seus golpes, e esse mesmo Rock Lee que tomou um Blitz para um ninja com velocidade do som. Aqui, geralmente também ocorre um malabarismo para dizer que esse ninja não estava dando Blitz por conta de sua velocidade, mas a questão é que isso é basicamente uma declaração de velocidade inferior ao do som, já que ele usa a velocidade do som como parâmetro para dizer que ele é mais rápido que o Rock Lee. Sendo assim, não tem como argumentar que eles chegariam na velocidade da luz no clássico, sendo que ficou bem estabelecido que a velocidade do som era o ápice, e no Shippuden também fica estabelecido que antes da guerra não fazia sentido os personagens alcançarem a velocidade da luz. O primeiro antifeito é o do Kirin do Sasuke, que de acordo com o Zetsu, ele caía em 1 milésimo de segundo, e que seria impossível escapar disso, então até esse ponto não existia a velocidade da luz. Temos também o transporte da Mabui, que é dito enviar objetos na velocidade da luz, e por isso humanos não seriam capazes de resistir, sendo que ela até dá ênfase ao terceiro Haikage que podia resistir apenas por conta de sua durabilidade e não de sua velocidade. O uso desse transporte representa que o quarto Haikage também não chega perto dessa velocidade, já que ele precisou desse transporte, mas ele ainda consegue resistir da mesma forma que o terceiro. Existem muitos antifeitos para a velocidade da luz antes da guerra, mas ainda daria para argumentar a partir do feito do Naruto esquivando do laser do Madara. O problema é que isso seria poucas vezes mais rápido que a velocidade da luz, enquanto, como eu já expliquei no vídeo passado, os personagens de One Piece facilmente ultrapassaram essa velocidade no pré-time skip. E eu sei que a maioria quer usar o argumento do Kizaru ser o limite de velocidade, mas no vídeo passado eu já refutei esse argumento. Sendo assim, para quem estava comentando que o Madara seria mais rápido que os almirantes, ele claramente não é. E eu não vou me estender no quesito de força, eu tenho esse vídeo explicando porque os personagens de One Piece pegam Star, enquanto os feitos máximos em Naruto são planetários. Agora, vamos ao vídeo do Peter. A maioria das coisas complexas e demoradas eu já expliquei no vídeo passado, mas sempre fica faltando alguns detalhes, então vamos ver os argumentos principais. A única pessoa que a gente pode chamar de intangível ali é o Kizaru. Tanto o gelo quanto o magma, né, que constitui o corpo do Aokiji e do Akainu, são matérias físicas. E as Gudodamas, quando a gente aplica a liberação de poeira nela, desintegra a matéria. O primeiro argumento aqui é sobre o Kizaru ser o único intangível, enquanto o gelo e magma, que supostamente constituem o corpo de Akainu e Aokiji, são tangíveis, e por isso eles poderiam ser desintegrados pelas Gudodamas.
De fato, as Gudodamas demonstraram desintegrar matéria através da liberação dos 5 elementos, mas em primeiro lugar, gelo e magma não constituem o corpo dos almirantes. Como eu já expliquei no vídeo passado, o corpo Logia não é o corpo real, então mesmo se eles fossem desintegrados não funcionaria. Na época do Peter, ainda não tinham feitos para provar isso, mas atualmente temos o Ryokugyu, que foi incinerado e retornou do chão, então temos mais base para afirmar isso. Além disso, esse Kekkei Genkai das Gudodamas depende da força dos 5 elementos combinados, porém, devemos lembrar que os elementos dos almirantes, mesmo sendo um só de cada, são mais fortes do que o conjunto, então seria bem improvável conseguir desintegrar eles. Além disso, ainda temos 2 boas formas de escapar disso. A primeira é o Haki do Armamento Avançado. Sim, os 3 almirantes demonstraram domínio desse Haki em Marineford criando uma barreira invisível, então eles podem simplesmente criar uma barreira para impedir as Gudodamas de alcançarem eles. Como eu já mencionei, isso não é necessário, tanto pelo fato de os Gudodamas não conseguirem tocar o corpo original, quanto pela possibilidade de os elementos deles se sobreporem aos das Gudodamas, mas ainda assim eles têm mais formas de evitar. Eles têm também o Haki de Observação Avançado, e eu vou explicar mais pra frente porque especialmente para os almirantes isso é muito forte, mas como Peter explica isso de forma errada, eu vou explicar isso no momento certo. Acho que mesmo já conseguiu usar os próprios poderes, mesmo congelado, né? Tendo usado o Amaterasu pra se livrar do congelamento da Kaguya. O próximo argumento é que o Sasuke já conseguiu usar os poderes mesmo congelado. De fato, mas aí tem 3 problemas. O primeiro é que ele demonstra a incapacidade de lidar fisicamente com o gelo. O segundo é que o gelo do Aokiji é muito superior por feitos ao gelo da dimensão da Kaguya. E o terceiro é que aquele gelo não estava afetando internamente o corpo deles. Basicamente, eles foram transportados para dentro do gelo e é só isso, e mesmo assim estavam com dificuldades em quebrar. Ao contrário disso, o Aokiji consegue congelar o corpo inteiro, inclusive órgãos e coração, e isso em questão de um instante. Isso já foi demonstrado contra o do Flamingo, e não tem como afirmar que o Madara conseguiria lidar com isso, mesmo quando ele não tem feitos. A verdade é que o Madara não teria forma de finalizar o Kizaru por causa da intangibilidade que a Akuma no Mi deu pra ele. Só o Tsukuyomi infinito poderia acabar deitando o Kizaru e dar uma vitória pro Madarão, né? Bom, o Peter fala que só o Tsukuyomi infinito poderia afetar o Kizaru e isso já demonstra o erro. Além de o Tsukuyomi só afetar chakra, como eu já expliquei no vídeo passado, os almirantes têm resistência ao controle mental, como eu também já expliquei. E o Akainu e o Aokiji não são simplesmente compostos por gelo e magma. Aquele não é o corpo real deles. Ou seja, quando pegamos a base dos argumentos do Peter e adicionamos conhecimento da obra, podemos perceber que está errado e aquilo não iria realmente funcionar. O Haki consegue sentir a presença do inimigo e isso é fato. Só que esse inimigo tem que estar na mesma dimensão que o usuário do Haki, o que não é o caso dos livros Madara, né? Os livros são clones que atacam e defendem de outra dimensão. Ele fala que o oponente do usuário de Haki precisaria estar na mesma dimensão. Bom, eu não julgo, já que na época não existiam feitos que comprovassem que Haki é interdimensional, mas atualmente existe, já que no filme Red, os usuários de Haki de Observação demonstraram capacidade para enxergar através dos olhos de quem estava em outra dimensão. Então, não tem mais como argumentar muito sobre o limbo. Então quer dizer que os usuários do Haki são invencíveis por poderem prever o futuro, é? Então tá, então vamos ver um negócio aqui. Enel tem o Haki com o maior alcance da obra até hoje. Isso evitou ele de levar a costa do Luffy, que naquele momento nem tinha os guias dele ainda, né? O Katakuri, tendo o melhor Haki da observação para previsão de movimentos já mostrado em toda a obra, ainda assim foi atingido mais de uma vez e derrotado pelo Luffy. O Aokiji, sendo tão bom no Haki quanto você mesmo diz aí, já foi atingido pelo Jozo, né? E nem conseguiu reagir. Aliás, foi atingido também pelo Marco e nem conseguiu reagir também. Falando em Marco, sabe quem também não conseguiu reagir a ele, mesmo também tendo um Haki tão bom? Olha só, Kizaru. Que coisa, hein? E o Akainu também não tá livre dessa, não. É mesmo com o Haki da observação tão bom quanto você mesmo diz, ele só teve tempo pra trancar o Bolga quando o Barba Branca apareceu atrás dele. Beleza, agora o Haki de Observação que eu já queria explicar. O primeiro exemplo do Peter foi o Enel, que tinha um grande alcance, mas o Enel não tinha Haki de Observação avançado e simplesmente amplificava o alcance com a fruta, então isso não é prova de que ele tinha Haki de Observação avançado. Ele não demonstrou capacidade para ver o futuro e muito menos moldar o corpo, que será o que eu vou explicar daqui a pouco. O outro exemplo foi bem fraco, que é o Katakuri, afirmando que ele tinha o Haki de Visão Futura e mesmo assim foi atingido pelo Luffy. Mas a questão é justamente que ele foi atingido porque o Luffy desenvolveu o Haki de Observação avançado e o próprio Katakuri afirmou que ele estava vendo o futuro igual a ele. Ou seja, ambos eram capazes de igualmente ver o futuro e o Luffy se destacou principalmente na resistência e na velocidade do Snakeman. Ele também dá o exemplo do Jozu, mas primeiro que isso não causou dano algum no Aokiji. E segundo, que ele estava distraído com Barba Branca, assim como quando ele foi atingido pelo Marco e estava distraído tentando matar o Luffy. Além disso, isso não é um anti-efeito do Haki, só prova que o Marco é muito rápido, assim como quando ele deu Blitz no Kizaru.
lembrando que o próprio Marco tem seu haki de observação para apoiar. A questão que torna o haki de observação quebrado é porque eles podem moldar o corpo. Quando o Barba Branca tenta atingir o Aokiji, ele não consegue e atravessa o corpo dele, pois ele estava moldando mesmo. Então, através do haki, eles podem simplesmente moldar o corpo e evitar qualquer ataque. Isso poderia sim ser burlado por uma velocidade muito superior, mas apenas isso. Mesmo se o Madara tivesse a mesma velocidade, ele ainda não conseguiria causar dano, e eles poderiam moldar o corpo para evitar as Gulodamas ou qualquer outro ataque, mesmo sendo desnecessário. Mas fica ainda pior quando percebemos a diferença de velocidade. E o Sasuke também podia ver no futuro com o Sharingan dele. Ele podia perfeitamente prever os movimentos do Madara, mas mesmo assim, né? Finalmente, indo para o último argumento. É dito que o Sasuke também podia ver o futuro, mas não é assim. O que o Sharingan permite é ler quais serão os próximos movimentos do oponente, e é exatamente a mesma coisa que o haki de observação básico faz, mas o avançado está em um nível acima. Eu só quero lembrar que o objetivo desse vídeo é aproveitar a oportunidade para explicar da melhor forma coisas que as pessoas não perceberam na obra. Ver debates, argumentos e coisas assim é bom porque dá pra usar para ensinar diversas coisas em um só vídeo, ao invés de fazer vídeos, por exemplo, explicando por que o haki de observação seria útil contra as Gulodamas ou algo do tipo, que nesse caso ficaria sem contexto. Caso tenham gostado do vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal, e comente se concorda ou se discorda, comente o que leva a pensar o contrário.